Abraço. Boa tarde, meus líderes máximos do futebol brasileiro. Que quarta-feira, hein, gorda, que nós reserva amanhã. Que coisa séria, hein? Com Palmeiras e Grêmio, Inter e Santos, jogos eliminatórios pela Copa do Brasil. E no domingo tem o Clássico Grenal pelo Campeonato Brasileiro. Que jogaço, especialmente se a dupla estiver classificada para as semifinais nesta quarta-feira, né? Poderemos ter, então, uma final entre Grêmio e Internacional pela Copa do Brasil. Deixa dar boa tarde, assim, para o meu querido convidado especial, campeão várias vezes pelo Internacional, já jogou aí, também até no Grêmio ele jogou, né? Jogou na base do Grêmio, né? Com o Tite não, mas o Kleber Xavier, que hoje é o auxiliar técnico da Seleção Brasileira, né? Tudo bem, Pulido? Exatamente. Boa tarde, Vidarte. Prazer estar aqui com você novamente. Eu posso dar como fez o Anderson com o William, assim, te dar uma porrada assim já de cara, não? Como é que ele faz assim? Ele fez assim, mais ou menos? Me deixar de saia justa aqui. Eu quero te colocar sobre o seguinte, é porque o lance é forte, né? É forte. E a gente não repercutiu da forma que a gente deve. Vamos tentar repercutir ainda mais, né, do que aconteceu com o Internacional. E aquele colocando já a palavra do vice-presidente do Internacional, Fernando Carvalho, na tela aqui. Vamos acompanhar junto aí, ô Bolívar. E decidimos, em relação ao atleta William, adverti-lo em relação ao que aconteceu, pelo envolvimento numa situação que nesse momento e em nenhum momento é adequada. Em relação ao atleta Anderson, há uma pena mais ampla. Ele foi multado em 15% dos seus vencimentos, cujo valor será destinado a uma instituição de caridade, Pão dos Pobres. E eu peço que a torcida colorada compreenda a nossa decisão e compreenda que esse jogador, por fazer parte do grupo, por ser importante para os seus companheiros e para o grupo como um todo, né, ele tem que ser considerado, embora tenha tido uma atitude que não é normal e uma atitude que foi punida com uma pena superior à pena do seu colega. Tem um lance interessante aí que eu acho engraçado, desculpe a minha descontração, mas o Ailon estava fazendo balãozinho com a bola enquanto os dois já tinham dado uma porrada no outro ali, não sei como é que foi. O que tu achaste de tudo isso aí, Bolívar? Então, Vidarte, sempre quando se externa situações como essa, sempre é muito complicado, né? Porque você acaba passando pro torcedor que está acompanhando um sinal de desespero, um sinal de que o grupo não está fechado, né? Olha o Bolívar, olha o Ailon ali, fazendo. Já tinha dado a porrada um no outro ali, não entendi isso aí, viu? Já tinha acontecido e é muito ruim. E foi bom que o resultado contra o Flamengo ele foi positivo, né? Porque se esse resultado contra o Flamengo, depois de uma discussão como essa, uma briga, sem dúvida nenhuma que a proporção ela poderia ser maior, né? Então a gente fica chateado por isso acontecer. O que poderia ter acontecido? O que é proporcional? Me explica. Daqui a pouco, como se tivesse tudo errado dentro do grupo do Internacional. Ah, tá. Acharem aquela situação como a causadora dos resultados. Você já vivenciou alguma coisa parecida na tua vida de profissional? Já vivenciei, mas coisa que não foi externada. Coisa que ficou dentro do vestiário. Foi? Claro, cara. A gente teve com o Mário Sérgio em 2009, um super time nosso, em que todos os clubes de futebol acabam acontecendo essas brigas e discussões entre o D'Alessandro e o Kleber, cara. Houve uma briga, o Mário Sérgio fez um grande círculo no meio campo e a imprensa não estava nesse dia do treinamento. E o Mário Sérgio acabou marcando 5 minutos no relógio. E aí podia? Podia brigar. Ficaram olhando. No círculo e começaram a se dar porrada um no outro, todo mundo olhando. Mas não foram. No grande círculo do gramado? No grande círculo do gramado e colocou os dois dentro do gramado e marcou 5 minutos. Agora vocês podem brigar, não queriam brigar? Era Kleber com o D'Alessandro. Ficaram se olhando e se abraçaram. Que loucura, É isso aí, eu acho que a experiência do Mário Sérgio, eu acho que conduziu muito bem esse problema todo. E tu achas que essa definição do Inter foi correta, então, do Fernando Carvalho? O que tu achaste? Eu acho que sim, Vidarte. Eu acho que tem que tomar uma situação como essa, porque senão acaba virando bagunça. Eu acho que o Carvalho é experiente para isso e acabou tomando a decisão certa. Pois é. Acho que o telespectador vai ficar meio na dúvida se estava correto ou não. Eu também não entendi por que o Anderson ganhou uma punição maior do que a do lateral direito, William. Tu tens alguma explicação plausível? Eu acho que pela agressão. Por mais que teve a discussão, mas quando você chega a vias de fato, sem dúvida nenhuma, quem tomou a atitude primeiro foi o Anderson, né? Eu acho que foi por isso que tomou essa decisão.
Vamos seguir o seguinte, o nosso programa aqui, né? Já parar com a pancadaria, vamos falar de bola rolando. Tivemos o complemento da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira. E o resultado foi bom para o Grêmio e ruim para o Internacional. No Rio de Janeiro, São Paulo ganhou de virada do Fluminense. Vamos aos gols. O time carioca saiu ganhando através de um pênalti convertido por Wellington. Bom jogador, hein? O São Paulo reagiu no segundo tempo, marcou 2-1. Gols de Thiago Mendes e Rodrigo Caio. Com o resultado, o Fluminense ficou atrás do Grêmio em pontos e o São Paulo respirou aliviado do seu calvário nesta reta final do Campeonato Brasileiro. É isso aí. O que tu achaste desse resultado aí? Foi algo justo? Chegasse a ver o jogo do São Paulo contra o Fluminense? Assisti. Pro Inter foi ruim, né, o resultado, né? Porque o São Paulo estava na briga com o Inter, né? Para escapar daquela zona ali de rebaixamento. O que mais me chamou a atenção foi de momento, vai ter a punição dos pontos do Flamengo, né? Que não vão ser computados, né? Então, acho que isso... Pelo Fla-Flu, né? Pelo Fla-Flu. Se isso acontecer, sem dúvida nenhuma, que o Palmeiras já colocou a mão na taça. Sociedade Esportiva Palmeiras de São Paulo. Agora é hora de falar aqui, viu, Bolívar? De falar de Copa do Brasil. É, isso aí, Copa do Brasil. Amanhã é dia de decisão. E o Internacional enfrenta o Santos em casa. O Grêmio pega o Palmeiras fora. E o repórter Rodrigo Morel vai ser acionado aqui pelo Bolívar também. Vai nos mostrar o foco, né? Qual é o foco da dupla Grenal na semifinal da Copa do Brasil. O que tem de diferente entre o foco do Grêmio versus o foco do Internacional? Diga lá, Rodrigo Morel. Gremistas e colorados com pensamentos diferentes para quarta-feira. Os atletas que atuarão serão aqueles que estiverem em condições de enfrentar o Santos na questão física. O que eu posso falar é que o meu grupo está preparado. Está pronto. Quem vai jogar é a força máxima. O Grêmio escalou reservas na última rodada para estar 100% na decisão de amanhã contra o Palmeiras, que lidera o Campeonato Brasileiro. Será que eles vão priorizar o Brasileirão? Bom, do outro lado eu não sei como o Palmeiras vem, eu não sei qual é o pensamento do Cuca. Acho que ele ainda não decidiu, Renato. Então, por enquanto, tu podia nos dizer se alguém aproveitou a partida contra o Peixe para ganhar uma vaguinha de titular. Quem vai jogar, vocês vão saber uma hora antes. Aqui no Inter, o time também deve ser divulgado momentos antes da partida contra o Santos. Mas a situação é a oposta do maior rival. O clube está pensando no Brasileirão e em fugir do rebaixamento. Por isso, time misto amanhã. Para quem vem jogando seguido, acho que é bom também dar uma recuperada para recuperar as energias. E para quem não vem jogando, pegar o ritmo de jogo, sentir aquela adrenalina que é um jogo, entrar, sair jogando talvez. Então acho que o que o Celso decidir para o jogo de amanhã, acho que todo mundo está bem preparado. Mas tem como esquecer um Grenal domingo na Arena, Sacha? Como amanhã a gente já concentra e quarta já tem o jogo, acho que é difícil pensar já em domingo. Então acho que temos que pensar jogo a jogo e o mais próximo que é quarta-feira contra o Santos. E estar focado para a gente poder apresentar um bom resultado que a gente tem totais condições. O discurso é de que o foco colorado está no Santos, mas a cabeça está mesmo pensando no Brasileirão. Enquanto isso, o tricolor só pensa na Copa do Brasil e no Palmeiras. Sinceramente, eu tenho dúvidas. O que tu acha? Se esse foco de um é diferente do outro. Vidarte, eu penso que o Inter, com essa situação que vive no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Inter deve estar com muito mais foco no Grenal do que o Grêmio. Pela situação que vive, o Grêmio tendo a oportunidade de daqui a pouco conseguir uma classificação para uma semifinal e tendo a chance ainda de brigar pelo G6. Então, acredito que o Inter é inevitável. Mesmo falando que o foco é o próximo jogo, acredito que o Grenal acho que é o jogo mais importante para o Inter aí nesse ano. Pois, eu estou imaginando se o Colorado ganha do Santos. Não é impossível, porque o Santos também vem com um mistão, né? Aí o Inter vai para uma semifinal que já é na quarta-feira que vem, depois do Clássico Grenal. E o Grêmio, eu acho que tem uma boa chance de passar também pelo Palmeiras. Como é que tu vai fazer? Tu vai jogar no domingo, com o pé lá, acelerando tudo no Grenal? Como é que é isso aí? É difícil, né? Para mim, né? Como jogador, se eu fosse jogador, eu ia ficar meio na dúvida. Tem um título que está em jogo, né? Sem dúvida, Vidarte. E o Inter está na zona perigando aí estar perto ali, né? Então isso é muito complicado para o clube. A gente sabe que a Copa do Brasil é uma chance do clube chegar à Libertadores,
Mas o Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma, que é a pauta principal do clube esse ano. É de escapar o mais rápido possível dessa zona de rebaixamento. Mas quando você tem uma competição que também tem uma passagem logo para uma semifinal, isso sem dúvida nenhuma que o foco, eu acredito, por ter jogado 18 anos, que é o Grenal no domingo pro Inter. Perfeito. E o Grêmio não tem muito o que fazer, a não ser jogar com tudo contra o Palmeiras e aí administrar o Grenal. Dá para se administrar um Grenal ou não? Não tem como. Não existe administrar Grenal. É difícil, na arena. E a torcida do Grêmio, o Bolívar, tu jogaste no Grêmio também, lá na base do Grêmio. Ali, o pai do Bolívar, o pai foi zagueiro do Grêmio. A gente sabe da paixão que o torcedor do Grêmio tem, igual do Internacional, né? Então o torcedor do Grêmio, eu acho que a grande maioria quer mais o que é segundona pro Internacional, mais do que o título, eu tenho a impressão. Né? Pelo menos eu tenho a impressão. É a chance, né, do Grêmio colocar o Inter um pouco mais abaixo, né? E sem dúvida nenhuma que essa crescente que o Inter vem nesses últimos jogos dentro de casa, eu acho que impulsiona o Inter num resultado favorável. Eu acredito no Inter no domingo, no Grenal, por ver crescendo muito na competição, e o torcedor acredito que também, mesmo em minoria, vai chegar na arena e vai fazer a diferença. Vamos falar de Grêmio. O Grêmio divulgou, o clube divulgou imagens dos bastidores do empate contra o Santos na Vila Belmiro. Vamos dar uma olhada aí. Roda, Leandro. Mais uma vez eu vou falar pra você. Joguem juntinhos. Juntinhos nós vamos marcar, não vamos deixar eles entrar. E com a bola nós vamos jogar. Sem medo. Sem medo. Vamos lá, hein? Vai pegar, vamos embora. Qualquer um que vem aqui dentro e passa pro Santos. Não é qualquer time, não. Então vocês estão de parabéns, tá? Parabéns, lembra? Quem for falar lá, valorize pra caramba. Valorize. Valorize esse empate que foi demais. Tá? Obrigado, senhora. 1, 2, 3, Grêmio! O Marcelo Groi continua fora e não vai atuar contra o Palmeiras. O goleiro segue se recuperando de dores no pé esquerdo, né? Bruno Grassi será o titular amanhã à noite. Gostou da participação do Renato? Que tu já conhecias o Renato de antes, assim como treinador? Só contra, né? Os bastidores. Mas não tinha acompanhado assim os bastidores, não, a sua fala, né? Mostrava ser um cara muito explosivo na época que foi jogador, né? E agora como técnico acaba não passando isso, mas conhece muito bem o vestiário, e os atletas que eu convivi, que trabalharam com ele, falam que ele é um cara extremamente competente, e principalmente dentro do vestiário. Depois do intervalo, o Bolívar vai continuar com a gente, vai dar sua opinião sobre o Grenal 411, que acontece no próximo domingo na Arena. Fique com a gente aí, né? Perca aí, com a gente. SBT Esporte. Oferecimento. Construtora Martins. Casas, sobrados de madeira e alvenaria. Mude com tudo. Mude com os cursos técnicos do Senac. Tudo o que você precisa para entrar no mercado de trabalho, com cursos nas mais diversas áreas e foco na prática. Acesse o site e matricule-se. Senac. Educação profissional mudando vidas. Quer ser criança novamente? Então venha para as Óticas Diniz. Só aqui no mês das crianças você ganha a armação infantil e só paga as lentes. É isso mesmo, seus filhos com visual renovado nas Óticas Diniz. Ganhe a armação e pague somente as lentes. No mês das crianças, nas Óticas Diniz, você compra e ganha. E ainda pode parcelar nas melhores condições. Óticas Diniz, é aqui o seu jeito de ser feliz. Uma comitiva do governo gaúcho está na Europa em busca de investimentos para o Rio Grande do Sul. O SBT-RS acompanha a viagem com uma cobertura completa dos encontros e reuniões programados para o governador do estado, José Ivo Sartori. Durante toda a semana, o repórter Andrei Rossetto traz as principais notícias da missão, que passa por 3 países: Alemanha, França e Itália. Você confere aqui no SBT Rio Grande, segunda edição, às 7h20 da noite. O
o Danilo estava me perguntando, o Bolívar já enfrentou o Renato, enfrentou como jogador. Conta como é que foi essa história, uma das vezes, a mais marcante. Mais marcante em 2011, né, o Campeonato Gaúcho. O Grêmio havia vencido o Inter dentro do Beira-Rio por 3-2 e a imprensa toda dando o Grêmio como campeão gaúcho. Renato é campeão! E fora de campo, os símbolos de Grêmio e Inter, né? Falcão pelo Inter e Renato Portaluppi pelo Grêmio. E a gente foi no Olímpico, reverteu a situação 3-2 e acabou se sagrando campeão dentro do Olímpico, nos pênaltis, e eu tendo o privilégio de levantar o último troféu dentro do Olímpico. Vem cá, me conta, e o Grenal domingo, o que pode ser falado? Tem muito cedo para falar sobre isso? Tem Palmeiras, tem Santos? É como eu falei antes, Vidarte, eu acho que mesmo que tenha esse jogo no meio de semana, mas jogadores estão com a cabeça no Grenal, principalmente eu acho o Inter por tentar escapar o mais rápido possível dessa zona desconfortável, e sem dúvida nenhuma que vai ser um grande jogo, os gremistas tentando fazer de tudo para empurrar o Inter para baixo e o Inter tentando a vitória. Um abraço, grande abraço a vocês, amanhã a gente volta, hein? 12h15, depois do Marcelo Coelho. Tchau. SBT Esporte. Oferecimento. Construtora Martins. Casas, sobrados de madeira e alvenaria.